Não, é só uma pergunta, assim, Se for harmonia, é com eles, hein? Não, é uma coisa de tempo mesmo, porque assim, eu acho que essa música, talvez o arranjo dela original, ela seja bem mais quadrada, não tem... Eu não sei explicar esse bumbo meio shuffle, né, que eles falam de blues, né? É a condução assim, aqui, né? Então, mesmo... assim, por exemplo, numa partitura, como você escreveria esse tipo de... É uma pergunta bem... Eu não sei, é uma dúvida que eu tenho, na verdade, porque às vezes parece que eu consigo contar isso de um jeito, sei lá, 4x4, com uma coisa meio tercinada, ou um 12x8. Eu não sei como... Assim, como vocês encaram essas contagens, assim. É uma dúvida que eu tenho mesmo, porque... Não, tá em 4, né? Tá em 4, só que a subdivisão é ternária. Se você tem o tempo aqui, ó. Os planos que foram embora. Você toca lá numa subdivisão binária, fica assim, ó. Vou fazer mais fácil. A subdivisão binária, ela tá aqui, ó. Aí você dobra isso, fica... Agora, na música é ternária, então fica... Então fica... Eu estou pensando aqui. Tipo, se fosse uma contagem... 3 aqui, né? Só que eu não faço essa condução, eu faço ela meio shuffle, igual você falou. Ah, entendi. Mas a contagem dela acaba sendo sempre ternária, né? 2, 3, né? 4, 1, 2. Agora, se você quiser escrever em 12, não vai fazer a menor diferença. Se você pegar uns caras mais eruditos e tal, eles vão interpretar isso daqui em 12 ou em 6, né? 1, que é 1. Mas você pode escrever das duas formas. Mas assim, a forma que é mais escrita seria em 4 mesmo, com ternária. Ah, tá. É que aqui seria tipo uma cestina, né? 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4. Aí eu toco a primeira, a terceira, a quinta e a última. A quarta e a última. Fica. Mas não tem segredo. É o feeling, né? Você vai pegando o feeling. A virada que eu fiz, ó. Que eu tô pensando. Você tá precisando... não sei se dá pra tocar essa música tipo. Aqui eu tô pensando, não aqui. Tô pensando em. Tipo, vamos fazer isso aqui, ó. 3 e. Já foi. Aqui já é. Não é mais. Aqui não dá mais. 6x8, subdivisão ternária, já foi. Aqui é binária. Né? Eu não sei como que é a original, não lembro. Mas é binária ou é ternária? Acho que é binária, cara. Binária. Então, isso aqui, né? Eu não sei. Já era. Eu nunca tocaria isso. Eu tocaria isso aqui, no mínimo. Ou mesma música, aí o cara fala, mas pop não é legal. Lógico que é legal, né? É o cara... Glória. E aí? Flavião.
É que a conversa já andou bastante, né? Tá, eu vou voltar. Uma pergunta que eu vou fazer para a equipe que eu toco também lá. Sobre o que vocês têm escutado, né? O que tem sido a lista das 10 mais de vocês, né? E uma outra pergunta, você disse que a igreja brasileira não faz a música própria, que eles não conseguem criar o próprio som, a própria identidade. O que é que você acha que falta, que é o problema, que você pensa quando você pensa sobre isso? Alguém? Michel tá caladinho. Quer falar? Polêmica. Polêmica. Perdão antes dele falar, perdão pro Michel. Às vezes ele vai falar algo que eu não concordo. E, sabe, é opinião mesmo. Então, não que eu queira, né, mas pode ser. Vamos dividir essa pergunta em duas partes, então. A primeira é? A primeira é as 10 mais. O que é que vocês têm escutado? Porque, às vezes, quando uma equipe se junta, e aí, por exemplo, eu sou o cara que geralmente passa as músicas, né? Aí eu não sei como é que o cara pensa quando eu passo a lista de música para ele, e também o que é que ele tem escutado, porque às vezes diverge muito do que ele mesmo tem escutado. Então, vocês três, se possível, o que é que vocês têm escutado? Eu vou fazer essa pergunta também quando eu chegar lá. E a segunda é por que a igreja não tem o próprio som, a própria identidade? O que você acha que causa isso? Vou responder a segunda primeiro, então. A igreja, como o Fábio falou, não tem esse som próprio, né? Mas isso não é uma questão da igreja no Brasil, é só uma questão cultural, uma questão do Brasil, né? O brasileiro tem essa condição de se adaptar a coisas de fora, a coisas diferentes, e nós temos essa condição também de trazer coisas de fora. Quem tem aqui mais de 10 anos de conversão? Eu tenho. Todos, praticamente. Então, se vocês fizerem uma análise ali da música gospel, quando surgiu o termo música gospel, através da Igreja Renascer, a música dentro da igreja ela evoluiu muito naquele período. Usando o termo que vocês estão utilizando aqui, a música era mais quadrada antes. Então, o rock passa a surgir dentro da igreja, o reggae passa a surgir dentro da igreja. Coisas que nós só ouvíamos fora da igreja, você passa a ouvir dentro da igreja hoje. Algumas igrejas tinham aquela condição de que o rock era do diabo, porque aquele som da bateria e o som da guitarra com a distorção era muito agressivo. E por fazer menção também às bandas de rock que ofereciam as músicas ao próprio diabo, né? Só que a música no âmbito comum é uma arte. E eu acredito que Deus, quando vê uma pessoa que não teme a Ele executando essa arte e não voltando isso a Ele se entristece, mas Deus também, Ele admira aquilo, porque Ele sabe que aquilo veio dEle. A arte é uma coisa divina, é uma coisa espiritual. Às vezes o homem leva essa arte para um outro lado. Então a arte ela é neutra. Então essa coisa da igreja, ela não é uma condição somente da igreja no Brasil, mas eu creio que é uma condição do Brasil. O brasileiro tem essa coisa, essa capacidade de imitar. Então essa miscigenação de raças, etnias, e tudo isso faz com que o Brasil é o que é, né? Isso eu acho bom e, por outro lado, eu acho ruim também, porque às vezes nós esquecemos também da nossa cultura, o que nós temos. E no nosso conceito de adoração, adorar, pelo menos no meu conceito de adoração, às vezes eu sento ali no meu estúdio e eu começo a tocar, e eu ofereço o meu melhor. O meu melhor não é só 3 acordes, no meu conceito. Eu não estudei para oferecer somente 3 acordes a Deus. Então, eu coloco tudo que eu sei ali, porque é o meu melhor a Ele. Você entende? Mas, Michel, e na igreja, como que é? Eu acho que, às vezes, nós subestimamos as pessoas. Porque nós colocamos uma música ali, as pessoas levantam a mão, elas adoram, quer dizer, o acorde ele tem que ser... O acorde tem que ser assim, senão Deus não recebe. Mas ele não podia ser assim? Depende. Aí que entra a questão técnica, depende da melodia, depende do estilo. No pop isso não vai funcionar. Você entende? Então, você precisa agregar conhecimentos. E isso faz bem.
quando o Fábio e o Ró estavam dizendo que é difícil tocar o pop, eles afirmam isso porque eles passaram por muitas coisas. Eles passaram por aula de teoria, passaram por aula de harmonia, depois tocaram muito por aí, você entende? Então, para chegar numa condição de eu estudei muitas coisas, agora eu tenho que tocar simples é super difícil, né? Então, o meu ponto de vista é esse, sobre essa condição da música que vem de fora. Quando o Renascer Praise começou com aquela linha gospel mais americano, que surgiu até a Soraya Moraes, surgiram vários cantores, aí começaram a vir as bandas de rock, como Oficina G3, o Resgate, e aí veio toda essa referência, né? O que está rolando hoje nas igrejas? O movimento que veio do Hillsong, e aí o Fernandinho, o pessoal, acho que lá do Rio de Janeiro, trouxeram uma outra condição, e nós costumamos reproduzir o que é o movimento. Não sei se vocês concordam com isso. O Brasil reproduz o que é o movimento. O que está acontecendo, se daqui a pouco o negócio é adorar com samba, todo mundo vai começar a tocar samba. Então, se você fizer uma análise histórica, você vai perceber que é isso. Que o Brasil segue um pouco desta linha. Agora, existem coisas que não vai sair de moda, que é o grande é o Senhor, aquelas coisas do Adhemar de Campos, aquilo ali é lindo. E é sofisticado. Ou seja, precisou pensar para fazer. Não é, toca aí dó, faz sol e está tudo certo. Então, respondendo também a pergunta do amigo ali, como eu falei, o ser humano ele tem essa capacidade de se adaptar às situações. Então, você sabe que meia dúzia ou uma dúzia das músicas que toca na sua igreja são 3 acordes. Às vezes, a pessoa já não tem aquela predisposição a estudar, que também é um defeito isso, né? A pessoa já não tem aquela predisposição a estudar e ela fica ali na sua zona de conforto. E é muito mais fácil para uma pessoa que não tem que possui essa limitação técnica, tocar os 3 acordes, do que uma pessoa que estudou, não sei, 15, 20 anos. Então isso também é uma, né? O que é 10 mais? As 10 músicas que você tem ouvido. Sim, isso eu acho que é uma coisa muito pessoal. E eu vou falar por mim. Eu nasci praticamente em berço cristão. Os meus pais, quando eles aceitaram ao Senhor, eu tinha cerca de 8 anos de idade. Hoje eu tenho 31. E no começo eu ouvia muita música gospel. E eu fui influenciado pelos meus mestres. As pessoas com quem eu andava, com mais ou menos 12 ou 13 anos, eu estava tocando já e eu ouvia coisas do Koinonia, que é do pessoal da Sara Nossa Terra. Eu ouvia muito Adhemar de Campos. E foi só uma menção aqui de um disco do Adhemar que é super sofisticado. E há 2 ou 3 semanas atrás, eu ouvi aquele disco, eu voltei às minhas origens e eu chorei diante de Deus ali, porque aquilo foi maravilhoso. E há tanto tempo atrás, sofisticado, algumas igrejas tocavam aquelas músicas, e hoje eu vejo que isso se perdeu, que é o disco Poderoso do Adhemar. Aquele disco ali é maravilhoso, aquele disco. Se você não conhece, procura ouvir. Tem umas músicas, uns arranjos lindos, uma melodia bem pensada, uma bateria bem tocada, tudo no lugar, né? Então é muito legal. E na minha vivência musical, claro que eu não fiquei só na igreja, né? Não tive só referências dentro da igreja. Um aluno meu me perguntou essa semana, fez a mesma pergunta. Michel, quem mais te influenciou? Falei, cara, você quer saber de verdade? O meu professor era macumbeiro. Aí ele se assustou. Macumbeiro? Falei, cara, eu estudei música com ele, mas eu não sabia que ele tinha esse segmento religioso. Mas como que foi para você lidar com isso? Falei, eu não sou preconceituoso. Eu tenho que lidar a arte como arte. Né? Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então, aquilo que eu pude aprender com ele, o Fábio conheceu, o Bira Marques, na ULM. Eu não podia chegar para ele e falar assim, eu não vou estudar com você porque você é da macumba. Você entende? Então, o meu professor me influenciou muito, mas não espiritualmente. Ele não me influenciou espiritualmente. Musicalmente. A maioria das coisas que eu aprendi e que eu toco foi porque Deus usou aquele cara, meu. Não, ele surgiu das trevas para te ensinar esses acordes doidos. Não. Não. Não é?
A gente tem mania de demonizar tudo. A gente tem essa condição de demonizar tudo. E não é somente assim. O Fábio, ele cita aqui que eu sou da música brasileira. Eu sempre tive esse afeto pela música brasileira. Eu sempre gostei muito. E um fato histórico na minha vida, com 2 anos de idade, os meus pais sempre tiveram esse contato com a música. Não propriamente dito estudando música, mas esse envolvimento. Antes da conversão dos meus pais, eles frequentavam bailes de rua, então eles escutavam muitas bandas americanas, muita coisa do black na época, que era o movimento que tinha nas vilas e etc. E eu já nasci com essa coisa, com essa veia do ritmo, dessa condição rítmica, que muito me agrada. E com 2 anos de idade, eu lembro que teve uma festa. Eu lembro, entre aspas, eu vejo pelas fotos. Eu lembro que teve uma festa na empresa do meu pai. E aí eu lembro de escutar a voz da minha mãe assim de fundo, de repente aquela voz ia sumindo e eu comecei a ouvir. Esse som ele foi. E aí de repente eu escuto a voz da minha mãe assim de fundo, me procurando, tipo o Michel sumiu, né? Quando vê o Michel, ele estava no meio de uma roda de samba que estava acontecendo ali. Né? Então, o que você escuta hoje? Eu vou reformular essa pergunta. Você toca hoje o que você escuta. Você toca o que você escuta. Você toca aquilo que você é influenciado. É isso. Mas eu já fui influenciado por muitos músicos, por muitas bandas. E eu acho que isso só agrega a mim, ao meu conhecimento. E, diferente de outras pessoas, eu elevo isso a Deus. Porque a ciência está nele, tudo está nele. Então eu levo isso a Deus. É a diferença entre o cristão e aquele que não é cristão. Muito bom. Não tem muito a acrescentar no que o Michel falou. Concordo plenamente com ele. Falando da minha experiência na música, eu tive o privilégio de nascer numa família de 8 irmãos, tudo mais velho que eu, então eu recebi influência de tudo quanto é lado, imagina, né? Um irmão gostava de funk, o outro de bossa nova, outro de jazz, então eu cresci nesse ambiente musical e eu automaticamente, esse DNA, ele entrou eu herdei isso, né? Sobre o que eu ouço, eu separo a música como música boa e música ruim. Se a música for boa, eu tô bebendo dali, eu tô me influenciando dali. Isso tem uma ligação diretamente no meu som, né? Sobre o que o Michel falou também dessa mudança no cenário do gospel a partir da Renascer. Bom, eu também tive o privilégio, né, de conviver com a Ademar muitos anos, né, e com o Gerson, com o Massal, quem mais? Com o Azaf. Então, assim, eu aprendi a gostar do que é bom mesmo. E eu ouço isso aí. Eu ouço as coisas antigas, os vencedores. E isso responde a à pergunta de Paula, dele, tem cada né? arranjo lindo nos discos antigos. Tem uma música do Oséias, assim, que tem um solo de trombone, assim, que eu choro até hoje, que chama Olha. Cara, aquilo ali é maravilhoso. E, bom, é isso, o que me influencia é isso, é a música boa. Eu tô sempre ouvindo. Você perguntou isso, mas querendo saber o que eles ouvem hoje ou o que eles cresceram ouvindo? Eu vejo assim, a minha própria pergunta como uma boa pergunta a ser feita até para as pessoas com quem eu toco. Porque muitas vezes a gente está indo numa linha, né? E eu vou na linha do pop. Eu tô ficando loiro também, né? Isso é uma verdade. Literalmente. Então. Só que assim, o que é que será que os caras que eu toco, eles estão escutando? As pessoas do meio a qual eu faço parte, elas também estão ouvindo? Porque se divergir demais também, por isso que também gera essa dificuldade de fazer um som que se pareça. Mas, essas coisas são muito abrangentes, assim, muito relativas. Por exemplo, se você pegar qualquer música, qualquer uma, que o Michel conheça, fala, toca aí.
ele vai deixar uma música perfeita, o Ró. Né? Se ele tocar grande aqui, vai ficar muito bonito. Se ele tocar outra que toca na igreja, ele exaltado é o mesmo que grande? Não. Se ele tocar ele exaltado, vai ficar muito bom. E assim, você pega lá um grupo, todo mundo está ouvindo o mesmo som há 10 anos. Se esses caras não estudam, não vai rolar nada. Não vai rolar nada, porque vai de quem está fazendo aquilo ali. Eu não, por exemplo, eu não ouço pop rock, eu não tenho esse hábito. Mas se você fala, a música é pop rock, aí a gente vai tocar amanhã. Aí eu vou ouvir e vai sair. A coisa vai rolando. Agora o cara, se eu não toco, não toco. Você pode me dar para ouvir o mês inteiro. Quando eu for tocar, não vai acontecer nada, porque eu não sei tocar. Então, isso é muito relativo. O que a gente ouviu na infância, ele veio e nos fez assim. Nós conseguimos nos expressar com muitas influências. E hoje a gente ouve. Provavelmente, eu acho que isso é natural em qualquer profissão. Depois de muitos anos, você já... Agora, se você ouve, aparece um cara novo aí, tipo Jamie Cullum, é novo, né? Novo. Relativamente. Ele vai ser influências para a próxima geração. Para a gente tira o som dele, vai lá e toca tal. Tem ali uma pontinha ali, mas influência mesmo de crescer ouvindo, ele não é mais da nossa geração. Ele falou Oséias de Paula, não sei quem aqui conhece, quem já... 3, a Leia no Vale, ela é a filha do Oséias. Cara, eu vi várias coisas dele. Mas assim, Grupo Elo, o que ele cresceu, nossa, top, as influências, né, do Michel, dele, minha, são antigas, né? Não é Beyoncé, a gente gosta do som, acha que o Fred Hammond é demais. Comissionei, então. Só que o Comissioned não existia, né? O Comissioned influenciou lá nos Estados Unidos. Quando o Comissioned chegou aqui no Brasil, nós já estávamos ali no Fred Hammond. O Fred veio primeiro do que o Comissioned, e o Comissioned é 50 anos antes do Fred. Né? Então, assim, é muito de quem vai tocar. Então, a melhor forma de você resolver a questão musical na igreja não é todo mundo ouvindo o mesmo som, ou ouvir o mesmo som. É todo mundo ter o que fazer na hora de tocar. É uma coisa engraçada, porque quando eu comecei a tocar baixo, eu era da Assembleia de Deus, e era hino da harpa. Uhum. E aí, o que a galera na época, que era a banda que a gente estava aprendendo, a gente pegava todos os grooves lá, do Comissionade, do Fred Hammond, e colocava no hino da harpa, porque a gente só podia tocar hino da harpa. Então, assim, não tinha, tipo, vou tocar um som e tal. Não, era só da harpa. Então, olha que legal isso aí. Não mudando, mas vai mudar. Eu comentei com o Roy e com o Michel, porque isso limita a criatividade. Se você pega lá um hino da harpa, Deus prometeu com certeza, chuvas de graça não dá. Aí você fala, como que a gente pode fazer isso? Aí você fica ali, o Michel, o Roy, e fala, não, essa parte aqui sai todo mundo. Aí tá. Aí você começa a pensar, legal. Se você pega lá o... Prometeu com certeza. Aí, legal. Só que você entupiu o cano da sua criatividade. Né? Lembra que eu comentei sobre isso? Tem problema? Eu acho que tem alguns, principalmente quando pega muito das coisas de fora do mundo, que a sua alma está lá fora. Você está aqui na igreja, mas você está tão lá fora que você quer trazer o de fora para dentro. Né? Então, assim, nos Estados Unidos é diferente, né? A música de fora foi influenciada pela música da igreja. Pela música da igreja. Né? Então, assim, aí já é indivíduo, é a alma, né? Eu não sou radical. Tem uma notinha aqui, outra ali, vai aproximar uma ideia. Mas você pegar e colocar coisas de fora, talvez não tenha problema, mas para a pessoa que só vive dessa forma, ele está com problema. É igual o lance do toque aí, que a gente estava falando aqui. Né? Tem coisas que incomodam, né? Tipo esse banner aqui, se você virar ele para cá e o outro para lá, parece que fica esquisito. Mas fica esquisito para todo mundo. Agora,
se o cara não se incomoda, meu, de chegar aqui e ver um banner pela metade assim, se ele não se incomoda com isso, o problema está com ele, não está com os outros, né? Então tem coisas, falando de criatividade, né? Eu dei um pulo, mas criatividade, eu comecei falando, nós somos e entendemos que nós fomos feitos através de Jesus, filhos do Deus Criador, né? Não quero errar, mas talvez seja Bereshit, no princípio, né? O Deus Criador tem um nome que eu esqueci. Mas a gente precisa exercitar pelo menos isso. Quem garante que não vai ficar bom, né? Tem ideias, quando eu fazia... Teve uma época com a Vanessa lá que eu me atrevia. O Drezinho, o Jaime, o Ró fez também. Mas tinha coisas que eu falava, não, mas peraí, alguma coisa... Aí eu ficava bom. Tinha coisas que eles viravam e falavam, meu, nunca mais dão uma ideia dessa. Tipo, mas tem que experimentar. Mas a música é boa. O problema está em quem faz a música. Né? Esse é o problema. Posso pedir um medley? De grande, exaltado, eu queria só acrescentar uma questão. Você tem um conjunto musical, é uma banda na igreja? O que é exatamente? Eu faço parte da equipe de louvor da igreja. Tá. Legal. Cheio de Paranauê. Eu vou falar uma coisa aqui que se perdeu um pouco na igreja. Eu não sei se vocês têm esse problema aqui, mas eu acho que, meio que generalizando, isso acontece bastante. A igreja dos últimos dias, eu percebo ela muito individual. Entendo o que eu vou dizer. Eu levanto cedo, eu tenho a minha correria, o juros está altíssimo, eu preciso pagar minhas contas, eu busco a Deus, eu espero aquele milagre, me preparo a semana toda, estou ali jejuando, estou orando, etc. Vou para a igreja sábado, vou para a igreja domingo, volto para casa, a semana é tudo igual. E aí você só se reúne com o pessoal da equipe de louvor no final de semana. Isso é uma coisa péssima, é horrível, porque não tem uma integridade, não tem uma interação com as pessoas. Eu sou da época que existia o churrasco entre os irmãos, que existia essa confraternização, né? Essa coisa que Jesus tinha com os discípulos, né? Que ele sentava e conhecia cada um. A gente tem que conhecer as pessoas que estão do lado da gente, as pessoas que estão ali conosco. Isso é importantíssimo. E você não precisa nem tocar. Só de conversar e falar um pouco sobre música, você já vai conhecer melhor musicalmente essa pessoa. E pode ter certeza, na hora que você subir para tocar, ou na hora que for fazer o ensaio, tudo vai fluir melhor. Você pode falar tudo isso de novo, fazendo favor? Eu já esqueci tudo. Pô, cara. Eu acho que está gravado. Não, mas isso é super interessante, porque às vezes existe até uma cobrança. Pô, mas não está soando, mas não sei o quê. Mas às vezes é culpa nossa, porque, claro, eu tenho que pagar conta, eu tenho que ir à igreja, eu tenho que... Um monte de coisa, eu tenho que cuidar da família, eu tenho que fazer uma série de coisas. Mas existe a comunhão também. Eu preciso andar, né, com os meus irmãos, eu preciso conhecer. Então isso agrega muito ao som, ao ministério. E pode ter certeza, às vezes o irmão ele falta na igreja, às vezes a gente condena, faltou... É o demônio, está pecando, não sei. Mas às vezes o cara está com um problema, ele precisa de um abraço. Ele precisa de um abraço. Você entendeu? É simples, não é? É uma coisa simples e parece que é antiga. Sabe isso, de estar junto. Parece uma coisa de 92, 93. Porque acho que antigamente era mais assim, né? As igrejas. Claro. Mas eu fiquei sabendo de uma igreja grande, uma denominação grande e antiga, que eles têm uma meta de todas as igrejas ser músico pago. Sim. A meta, pô, é bom, não é? Para quem é músico é bom, mas imagine, tipo, esse negócio tipo de comunhão, os caras formatar um negócio tudo certinho, todas. Não forma, né? Não é uma forma, né? E não forma ninguém. E não forma, né? É bom para quem está no mercado da música, pô, é mais oportunidade de trabalho, excelente. Mas imagine tudo isso que você falou para ser aplicado. Só de conviver com o Fábio, nós tocamos juntos durante muito tempo, né, Fábio? Muito tempo. Eu, você e o Felipe. E aí, por um período também, nós ficamos assim sem tocar. Mas ali em poucos minutos ali conversando, falando sobre música,
você já se localiza de novo. Porque aquilo que nós passamos há muito tempo atrás é muito forte. Aquela coisa da convivência, eu frequentava a casa deles. Às vezes eu ia com o Felipe lá para Piracicaba também. Acho que você nunca chegou aí, né? Eu estava casado, eu acho. É verdade. Então, e a gente começava a escutar música ali, e aí nós discutíamos sobre aquilo. Então isso favorece muito e agrega muito e faz uma diferença assim incrível. Tem que estudar, né? Tem que estudar. estudar porque o irmão... Seu nome qual que é mesmo? Que você pediu o medley? Enéas. O Enéas pediu... E aí eu falei com o Roy, ele pediu um medleyzinho. E a gente vai fazer 3 músicas que a gente vai decidir agora. Ele tem que saber mesmo. O Rob é tipo assim, E eu, você mesmo não sabendo, eu não suporto fazer isso, mano. Não suporto tocar algo que eu não sei. Mas o que eu não sei, que eu falo, não é eu não sei o arranjo, é que eu nunca vi, nunca ouvi. Mas assim, mas não estou dizendo isso em relação ao que você propôs. Tipo, vou fazer isso aqui sem vontade. Não, eu estou querendo dizer que assim, numa banda, a harmonia tem que saber, né, para soar. O baixo, né, aquela coisa de ir no dedão do cara, né, na nota mais grave ele toca, vai atrás. E bateria, qualquer cargo dentro da igreja, se faltar o baterista, vai lá o presbítero, qualquer um vai lá e toca, meu. Os caras vão tocar, mano. Tem segredo fazer isso, ó. Aí a música pode ser grande, e os caras fritando, e o cara tá lá. Mano, bota o nome dele lá no... Como é que chama? Lá sei lá, no release ali. Toquei com o Michel, com o Ró, e ele só fez grande. Já era. Precisa mais nada. O que eu quis dizer? Bateria, menos problema. Agora, se ele não sabe, então, agora a gente tem que decidir essas 3 músicas, ele tem que saber, que se ele falar essa aí não adianta eu ficar insistindo, porque é com ele, né? O Ró...
pensei que era outra música, a terceira aí. Esqueci. Depois que eu vi. A gente nunca tocou isso antes, né? E nem junto. Essa música nem fazia parte, essa última do louvor da minha igreja lá, mas eu ouvia. Só que agora eu não tinha um compromisso de tocar o arranjo, que eu não precisava de lembrar o arranjo do Ademar. Eu conhecia a melodia e tal, e eles fizeram, a gente fez juntos aqui. Então, impossível fazer isso ou dentro de um estilo pop, ou dentro de um estilo rock, dentro de um estilo samba. Impossível fazer se não tiver se não tiver o conhecimento. Tem que dominar o instrumento. A gente poderia fazer samba, de qualquer outro ritmo, mas, mais uma vez, o problema não é a música, nem o estilo. O problema é a gente tem que conseguir dar mais para a música, oferecer mais, e a coisa vai soando, vai soar bacana. E aí, Dani? É claro também que se tivesse um cantor, nós iríamos tocar diferente, né? Nós estamos tocando dessa forma porque como nós estamos adaptando o arranjo para um trio. Isso não quer dizer que nós iríamos tocar assim na igreja. Então, com um cantor poderia soar diferente, com um saxofone diferente, com a guitarra diferente. Então, cada situação é uma situação e aí, né, você tem que adaptar para que soe bem. Mas eu prefiro tocar as coisas arranjadinhas, assim, que a bateria sai, aí volta em outro ritmo, na mesma música. Você pode fazer um pedacinho daquela sua música, aquela muda levada? Os Sertões? Isso. Você vai fazer... Não, só eu e você. Pode ser, né? Tipo... Um pouquinho mais rápido. Mais rápido? O irmão só ficou assim, ó. Vai no... Sai, uma hora acha a nota. Tipo, cadê o volume? Tá ruim, né? Aí assim, ó, mesmo sendo Ró, não dá pra tocar coisas assim, esse tipo de coisa. Igual você falou, faz um medley, a gente pegou grande, pegou tal e tal. Aí a gente faz acontecer e vai rolar, mas tem coisas que não dá. Não dá. Né? E por isso que eu falo. Osmose não existe. Não dá. Se tocar de novo, aí vai, porque esse cara é fogo, né? Se tocar de novo, aí é onde
é o lance. A gente tem que estar... essas pegadinhas assim. Na segunda vez, a gente já tem que ver, né? Mas por que eu levantei de novo aqui algum assunto antes da gente parar? Tem coisas que pode parar. Não tem jeito de tocar. O cara tá lá, a segunda parte. Tem um grupo. E aí tem mais algumas coisas. Então, estudar, porque vai chegar uma hora que o cara vai falar assim, ó, essa música aqui, quando chegar em tal lugar, você vai fazer assim. Aí você fala, mas como é que faz isso? O problema não é o que fazer, mas como fazer. Né? O que fazer, às vezes o cara te fala na hora. Quantas vezes eu fui tocar assim... baile, né? 30, 40 músicas, chegava lá, mudava o set, aí os caras falavam, mudou. Então agora a gente vai tocar bachata, né? Vamos tocar bachata. Você tem que saber o que é bachata. E mudou, agora é tudo, sei lá, agora é salsa. Tem que saber fazer as coisas, porque o cara só vai dar uma ideinha, ele não vai ficar ali, ó, agora você põe um bumbo aqui, mão direita, né? O cara vai soltar e vai pegar. A gente vai pegar. 5 minutos? 5 minutos, toma uma água. Ó, voltado na mesma pegada, hein? Tá legal demais. Obrigado aí. Obrigado mesmo. 5 minutinhos.